presta atenção no que eu vou lhe dizer. A vida é tão rara e sonhando juntos podemos vencer. A gente vive lado a lado, está separado por um celular, mandando milhões de mensagens com tanta saudade de se encontrar. Tudo vai passar, é só acreditar. Regional. Então abrace quem tá sempre do seu lado. Aproveite esse momento que já já vai ser passado. A esperança é feito abraço apertado. Manda um beijo com carinho. Hoje mesmo, esse ano, Que essa vida é um avião, passa voando. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime. Confie, mantendo a fé e a esperança. Uma mensagem da Regional FM, a sua rádio. XYV 383, Rádio Regional FM 90.3, mais perto de você. Uma emissora afiliada à Sete e Abete. Rádio Regional FM 90.3, Superintendente Jailton Batista. Debate regional. Regional. Muito bem, estamos chegando para mais um debate regional. Sejam todos bem-vindos à nossa FM 90,3, uma emissora do Grupo São Mateus, que tem na direção-geral de Renato Guimarães. A direção-geral é de Jailton Batista. Muito bem-vindo nesse sábado, dia 3 de abril, em pleno sábado de aleluia, mas estamos aqui para falar de assuntos que interessam a nossa população. E hoje vamos estar tratando de um assunto direcionado às mulheres. Vamos falar de um assunto super importante que afeta milhares, centenas de milhares de mulheres no mundo inteiro. Vamos falar sobre o câncer do colo do útero, a sua prevenção, os cuidados e muito mais. Na bancada comigo, sempre ele, Juscelino Castro. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, José Luiz. Boa tarde aos nossos ouvintes que a partir de agora estão conosco em mais um debate regional, neste sábado maravilhoso, 3 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos no nosso Facebook, no nosso YouTube, claro que também pelo Rádiosnet, site da Regional FM e claro também pela 90.3, a Regional FM presente em mais de 20 cidades aqui no Ceará e em mais de 10 cidades no Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos. Valeu, obrigado pela sua presença. Bom, nossa convidada de hoje, ela é médica ou ela é também ginecologista obstetra, trabalha diretamente com essa questão e vamos falar com a doutora Osvani Góes, ela que é a nossa debatedora de hoje, professora da UERN, também da UFESA, médica e também está como hoje nossa convidada para contribuir com o assunto de hoje. Doutora Osvani, muitíssimo obrigado, em pleno sábado, disponibilizado o vosso tempo para prestar esse serviço tão importante para a nossa comunidade de ouvintes. Uma boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde Zé Luiz, boa tarde Juscelino, boa tarde quem nos escuta. Eu queria dizer que é um prazer enorme prestar esse tipo de serviço, esse tipo de informação, né, sobre essa doença que ainda existe, está no nosso meio. Nós controle maior importante essa ação, né, de como prevenir o câncer de colo, de como tratar. E nós viemos agora do Março Lilás, né, que é o mês dedicado a essa prevenção de câncer de colo. Então é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom, vamos entrar logo no assunto, no debate, que é sempre muito importante, assuntos dessa relevância. E eu gostaria de começar com uma pergunta muito básica, uma pergunta direcionada à questão.
O que é de fato? O que é essa doença? O que isso preocupa tanto? O que é o câncer de colo do útero que afeta tantas mulheres no mundo inteiro, doutora? O câncer de colo do útero é o câncer, né? Um tumor maligno que está ali alojado no colo do útero. O colo do útero é uma porção do útero. Então, a porção uterina que fica em contato com a vagina, né, fica mais exteriorizada, é chamado de colo de útero, e o câncer do colo do útero é o câncer dessa região do útero. O útero ele é dividido em 3 regiões, e essa região do colo é a região mais propensa ao câncer, né? Então, o câncer de colo de útero nada mais é do que o câncer nessa região do colo do útero. Entendi. Doutora, existe uma pré-existência, a mulher tem uma pré-existência de ter o câncer, ou ele é adquirido, por exemplo, uma pergunta logo direcionada como eu faço, qual a relação entre o HPV e o câncer de colo do útero e por que se está relacionada a uma questão pré-existente no próprio organismo da mulher para contrair o câncer do colo do útero? O câncer de colo de útero, existem alguns fatores que aumentam o risco do câncer de colo de útero, como o uso como o tabagismo, o uso prolongado de contracepção hormonal, de anticoncepcionais, início da vida sexual muito precoce. Então, são fatores de risco para o câncer de colo de útero. Mas o HPV é o grande vilão do câncer de colo. Então, o câncer de colo, né, que é um tipo de câncer chamado de carcinoma, ele está relacionado ao HPV. Entendi. O HPV é um vírus que tem transmissão sexual, é um vírus de muito fácil transmissão, ele é de tão fácil transmissão que 80% da população que tem vida sexual ativa é portadora ou teve em contato com esse vírus em algum momento da sua vida. Então, é um vírus bem frequente, bem de fácil transmissão. Uma grande parte da população ou está com ele ou já teve contato com o vírus, mas o que é importante frisar, que nem todas as pessoas que têm o HPV desenvolverão o câncer de colo. Existem fatores genéticos, fatores ambientais, como tabagismo, uso de anticoncepcional por tempo prolongado, que fazem com que esse HPV tenha essa capacidade de se transformar, uma lesão em câncer. Né? Então, ele está relacionado ao HPV, mas é importante frisar, né, para que as pessoas não fiquem tão amedrontadas, que o HPV sozinho não consegue fazer um câncer de colo. Tem que ter outros comemorativos, outros fatores associados para que ele consiga fazer esse desenvolvimento de um câncer, né, de um câncer de colo. Mas ele é sim relacionado ao HPV. Está bem direcionado a ele. A gente começa a entender porque antigamente, né, na década de 40, 30, muitas mulheres tinham muitos filhos. A questão de ter muitas gestações, ela também ela pode ser um indício para se desenvolver um câncer de colo de útero? Não existe nenhuma relação com o número de gestações e o câncer de colo de útero. Existe relação com outros cânceres, mas com o câncer de colo de útero, não. O câncer de colo de útero, o fato de uma mulher ter tido mais filhos ou menos filhos, não aumenta o seu risco, a sua chance de ter um câncer de colo uterino. Entendi. Estamos conversando com o doutor Osvani Góes, falando sobre câncer de colo de útero, prevenções e cuidados que você deve ter aqui no nosso debate regional. Juscelino. Doutor Osvani, satisfação em tê-la conosco aqui no nosso debate. Eu gostaria de saber da senhora, para os nossos ouvintes, né, a senhora trazer essa informação, quais são os principais sintomas dessa doença, do câncer do colo do útero? O que é que a mulher sente? Se tem como ter um prognóstico, ou pelo menos uma ideia a princípio, que ela está sentindo, pode ser ou pode não ser câncer, o que é que ela tem que fazer? Fala pra gente um pouco aí desses principais sintomas. Bom, vamos lá. Sempre a gente tem um pouco de receio de falar dos sintomas, porque os sintomas do câncer de colo de útero também são sintomas de outras doenças. Então, às vezes, a gente fala, por exemplo, o sangramento. Então, não é para você pensar que porque tem um sangramento, você tem um câncer de colo uterino, porque outros problemas
problemas hormonais, miomas, eles podem trazer sangramento também. Mas um dos sintomas é o sangramento. Seja o sangramento na relação sexual, seja o sangramento em mulheres após a menopausa, sangramento sem estar relacionado à menstruação. Então, sangramento é um dos sintomas. Outros sintomas é a dor. A dor, tanto na relação sexual, como a dor fora da relação sexual pélvica, a dor uterina. Então, esses são os dois principais sintomas, sangramento e dor, né? Mas a gente tem que chamar bem a atenção que estes sintomas são sintomas do câncer de colo. As lesões que são capazes de se transformar num câncer de colo, elas não trazem sintomas. Então, você pode ser portadora de uma lesão pré-cancerosa, né, uma lesão que vai evoluir para o câncer, e não sentir nada, não sentir dor, não sentir sangramento, não ter corrimento. Então, daí a importância de se frequentar, né, ou os PSFs, as unidades básicas de saúde, ou o seu ginecologista, a importância de você ter essa frequência na prevenção do câncer de colo, porque as lesões pré-cancerosas, elas não trazem sintomas no colo do útero. Na grande maioria das vezes não tem nenhum sintoma. O que traz sintomas mesmo é o câncer já instalado. Então daí a importância dos exames de prevenção. Importante frisar que o câncer de colo, ele é um dos poucos tumores que se desenvolvem lentamente e a gente tem a capacidade de impedir o seu surgimento. Existem tumores, né, um exemplo é o de mama, onde a capacidade nossa de prevenção do surgimento do câncer é muito pequena. O câncer de ovário também é muito pequena, a possibilidade da gente impedir o surgimento. Estamos conversando com a doutora Osvani Góes, falando sobre câncer de colo de útero. Acho que a nossa internet deve ter dado. Pronto. Em média de 8, 10 anos. Então, você tem uma lesão pré-cancerosa, você dura, em média, essa lesão para se transformar num câncer, 8 a 10 anos. Né? Claro que existem as exceções, mas na maioria das vezes, um câncer de colo, para ele se instalar, ele leva, em média, isso aí, de 8 a 10 anos. Então, é muito tempo e a gente, a qualquer momento desse período, a gente consegue impedir essa progressão para o câncer de colo. Então, é um câncer que é uma verdadeira vergonha, né? Vergonha para a saúde pública, porque é um câncer que nos dá muitos momentos, né? Muitas possibilidades de intervenção e de prevenção do seu surgimento. Então, os sintomas é sangramento e dor, mas ficar sempre atenta, porque as lesões que têm o potencial de se transformar num câncer podem não ter nenhum sintoma. Entendi. Nem corrimento, nem dor, nem sangramento. Então, daí a importância de sempre frequentar, né, seja o OBS, o seu ginecologista, para fazer prevenção do câncer de colo. Doutora, a senhora falou na questão do diagnóstico. Isso aí são a sintomatologia, mas existe um diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico? Qual é o caminho para que a mulher realmente possa saber se está ou não acometida do câncer do colo do útero? Tudo começa com a prevenção. A prevenção, né, no nosso meio é chamada de prevenção, mas tem outras denominações também. Preventivo, prevenção, citologia, Papa Nicolau. Então é tudo um exame só, né? São definições para o mesmo exame. Esse exame como é feito? É feito um raspado com uma escovinha e uma espátula do colo de útero, né? Tira algumas células ali do colo, coloca numa lâmina e esse material que você retirou, ele vai para microscopia, né? Com microscópio, quem faz o exame, o profissional que faz a leitura das lâminas, ele consegue identificar as lesões, as células cancerosas ou as que têm o potencial de se transformar num câncer. Então, esse é o exame que a gente chama de prevenção. Esse exame, o que é que ele faz? Esse exame, ele vai triar aquela mulher que está normal, né, vai separar a que está normal da que está com células que possam se transformar num câncer de colo. Então, a prevenção, embora ela não diga de certeza, né, na maioria das vezes, aqui tem um câncer de colo,
ela consegue dizer quem está normal e quem não está, quem tem essa possibilidade de ter ou desenvolver um câncer. Então, nós fazemos a prevenção e quando esse resultado chega, que aí ele chega com a anormalidade, né? Importante lembrar que o exame de prevenção anormal não é o da inflamação, certo? Porque no nosso meio existe esse pensamento de que a prevenção é para identificar a inflamação, e não é. A prevenção é para a prevenção do câncer de colo. Então, o primeiro exame, retomando aqui, é essa citologia. Quando essa citologia vem com problemas, ela está anormal, essa paciente ela tem que ser encaminhada para a colposcopia, que é um segundo exame, é o segundo passo, e essa colposcopia, ela guia a biópsia. Então, se faz a colposcopia e com essa colposcopia a gente consegue dizer qual é o local do colo que está anormal e fazer uma biópsia desse local, para aí sim a gente ter o diagnóstico de certeza. Então o diagnóstico ele passa pela prevenção, pela colposcopia e pela biópsia. A colposcopia é como se fosse um exame para visualizar o colo do útero, não é isso? Para saber exatamente o tipo de lesão, né? O colposcópio é um aparelho, né, ele tem lentes de aumento, e nós passamos uma substância no colo, e com essa lente de aumento a gente vai buscar as alterações, identificar aonde estão as alterações, e a partir daí escolher o local de biópsia. Então a colposcopia ela serve para identificar onde está a lesão e guiar a biópsia. Entendi. Importante esse assunto, porque ele trata exatamente, porque nós sabemos, principalmente como a doutora falou, muitas vezes as mulheres não têm acesso, né, à unidade básica de saúde, à questão da zona rural. Existem muitas mulheres que nunca fizeram nem sequer um exame de prevenção de câncer de mama, enfim, uma mamografia. Então é importante que a saúde pública ela possa exercer esse papel de construir políticas públicas para que essas mulheres tenham acesso a esse tipo de diagnóstico, né, doutora? Na verdade, o programa de prevenção do câncer de colo, né, teoricamente é um excelente programa. Então, as coletas de citologia, elas são realizadas para serem realizadas nas UBSs. Então, é um exame que deveria estar dentro da comunidade. Então, tem uma unidade básica num determinado distrito, essa unidade deveria fazer a citologia, para que a paciente, a prevenção, né, para que a paciente não precisasse, a mulher não precisasse nem sair da sua localidade para fazer esse exame. Então, existe, na verdade, o programa de prevenção de câncer de colo, que é bem estruturado, né, assim, foi bem formatado, na verdade, o que a gente precisa mesmo é implementar, né, é fazê-lo valer. Funcionar mesmo. A citologia ela tem que ser coletada no ambiente da mulher. Entendi. Debate regional, conversando com o doutor Osvani Góes, falando sobre o debate tão importante que é a prevenção e o tratamento do câncer de colo de útero. Juscelino. Doutor Osvani, eu gostaria que a senhora falasse também, eu tenho outras perguntas, né, no decorrer do debate, mas uma coisa chamada mito. Existem muitos mitos relacionados ou com uma correlação com o câncer do colo do útero. Quais são esses mitos? O que é mito? O que é verdade? Que se discute, ou pelo menos que se propaga, principalmente as mulheres ou as pessoas que não têm tanta informação sobre o câncer do colo do útero, doutora? Bom, o exame que rastreia o câncer de colo, as lesões com potencial de se transformar em câncer de colo, ele não é um exame doloroso, mas para algumas mulheres pode ser constrangedor, né? E também não é confortável. Mas ele não é um exame doloroso, mas mesmo assim existe esse tabu, né? Então, algumas mulheres não se sentem à vontade para fazer a citologia. Então, esse é o primeiro tabu que a gente passa, né? Esse desconforto ao fazer o exame. E um outro problema que a gente encontra bastante, ainda presente, é a mulher achar que por não ter um sintoma,
não precisa fazer a citologia, né? Precisa fazer a prevenção. Então, algumas mulheres acham, isso é muito comum no nosso consultório, quando você pergunta por que seu exame está atrasado. É muito comum ela responder, porque eu não sentia nada. Então, eu não tinha nenhum sintoma e aí por isso eu achei que não deveria fazer. Outro problema é a mulher que acha que por não estar com uma vida sexual ativa, né, durante uma determinada fase da vida, ela não precisa fazer exame de prevenção, o que não é verdade. Então, o risco de câncer de colo, ele aumenta com o número de parcerias sexuais, o risco de você desenvolver. Mas o fato de você não estar no momento com vida sexual ativa, isso não te isenta de ter um tumor, um câncer de colo ou uma lesão precursora do câncer de colo. Então, eu acho que esses são os principais tabus. Você achar que não precisa fazer citologia se não tem uma vida sexual ativa em determinada fase da sua vida, achar que só tem que fazer quando tem sintomas, quando, na verdade, esse exame deveria ser mais direcionado até para as mulheres que estão assintomáticas, né? Porque as lesões precursoras que são assintomáticas a gente só consegue encontrar com o exame de prevenção. Eu tenho aqui, doutor, inclusive, fazendo uma pesquisa, né, para ter mais propriedade, até para a gente abrir esse diálogo, um centro especializado em oncologia, né, de nome Oswaldo Cruz, ele fala justamente isso, mitos e verdades sobre o câncer do colo do útero. Existe, por exemplo, a pílula ajuda a prevenir o câncer, só mulheres mais velhas têm essa doença, ainda tem gente que acredita nisso, isso é mito. Por exemplo, a obesidade pode ter uma correlação, né, com o aumento do risco da doença do colo do útero. Existe isso ainda, doutora? Existem pessoas que têm esse entendimento, por exemplo, que apenas mulheres de mais idade estão mais suscetíveis a adquirir o câncer do colo do útero? Existem coisas assim ainda na cabeça de muita gente, doutora? Existe, ainda existe. Mas, na verdade, o que acontece em relação à idade, né? Vamos para a idade. Ele é mais comum, o diagnóstico é mais comum entre mulheres de 35 a 45 anos. Então, essa é a faixa de idade de maior surgimento do câncer de colo. Mas não impede que uma mulher que entrou na menopausa, né, porque essa questão da idade está relacionado à menopausa, então a mulher que já teve a sua menopausa, ela ainda está com risco de ter um câncer de colo. Então, a idade mais comum é de 35 a 45 anos, mas mulheres fora dessa faixa etária, elas podem ter o câncer de colo e tem, né? Não é uma coisa tão infrequente, né? Então, a idade é essa, mas fora dessa faixa etária você pode encontrar também o câncer de colo, né? Em relação ao anticoncepcional, já se descobriu que o uso prolongado do anticoncepcional pode aumentar o risco do câncer de colo, mas é o uso prolongado, tá? O prolongado, 15 anos, 17 anos, é o uso mais prolongado. Não esse uso mais curto, para também não ficar a mulher apavorada, né? Porque está usando anticoncepcional, vai ter câncer de colo. Com relação à obesidade é porque a obesidade aumenta a resposta inflamatória. E tudo que piora essa nossa resposta inflamatória pode trazer vários malefícios, né? Mas não há uma correlação direta obesidade e câncer de colo, certo? Não tem isso. Os grandes fatores de risco para o câncer de colo é o anticoncepcional prolongado, o fumo e a iniciação sexual precoce, né? Esses são os grandes fatores relacionados ao câncer de colo. E aí, obviamente, a presença do vírus HPV. Então, prevenir o câncer de colo passa por isso, por essa adesão aos meios de diagnóstico e de rastreamento. Uma outra coisa importante que a gente não falou aqui ainda, a vacina HPV, né? Então, a vacina do HPV, ela é extremamente eficaz. Acredita-se que a longo prazo a gente vai conseguir, se não extinguir, deixar o câncer de colo, deixar com um número de casos muito baixos, né? Muito baixo, com essa propagação da vacina. Então, a vacina do HPV, ela é muito eficaz, existe na rede pública, né? Existe no SUS, está no nosso Programa Nacional de Imunizações.
é para adolescentes ou pessoas que não iniciaram a vida sexual, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, e até mesmo mulheres que já tiveram, embora não esteja dessa forma no nosso Programa Nacional de Imunizações, pessoas que já iniciaram a vida sexual também podem tomar a vacina do HPV, ou a imunidade que ela estimula, é uma imunidade que é estimulada até mesmo para quem já teve contato com o vírus HPV. Então é importante a gente falar aqui também da vacinação, né, para que as pessoas, a gente vive um momento meio complicado, onde as pessoas estão muito desconfiadas com as vacinas, né, mas na verdade... Bom, estamos conversando com o Dr. Osvani, temos um pequeno problema de conexão, falando sobre colo de útero, um câncer de colo de útero que também afeta, né, muitas mulheres pelo mundo inteiro. Isso é um problema realmente de saúde pública, né, Juscelino? De fato, Zé Luiz, a gente está numa discussão muito importante, isso que a doutora Osvani acabou de pontuar, né, que são as vacinas e, claro, a prevenção como um todo. Teve um probleminha na internet, mas já está de volta, e eu vou aproveitar para perguntar à doutora Osvani, doutora. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que teve o NIC1, né, uma neoplasia intrapetelial cervical grau 1, é uma lesão provocada pelo HPV, né, e é um vírus que é sexualmente transmissível. É ou não é um câncer, doutora? Quem é detectado com o NIC1, a mulher que é detectada no NIC1, até que ponto pode ser, como é que eu diria aqui, o início ou a predisposição a se adquirir um câncer no futuro? Essa pessoa que eu conheço, ao detectar esse NIC1, na época, teve que fazer uma esterectomia e, infelizmente, anos depois, ela foi acometida de um outro tipo de câncer que não foi nessa região. Ou seja, existe essa relação, essa possibilidade de quem teve ou quem tem NIC1 adquirir um câncer, mesmo que não seja um câncer de útero, que no caso dessa paciente, ela fez até esterectomia, mas 20, 30 anos depois, ela veio a falecer por causa de um outro tipo de câncer? As lesões, elas pré-cancerosas, elas podem receber essa denominação de NIC, né? Então, nós podemos chamar as lesões pré-cancerosas de NIC. E aí os NICs, eles são divididos em 3 estágios, o 1, o 2 e o 3, né? Então, isso é uma classificação já antiga, é bem popular, as pessoas já falam muito. Hoje a gente não utiliza essa denominação, né? A gente utiliza lesão de baixo grau ou lesão de alto grau. A gente procura não classificar mais como NIC 1, 2 ou 3. Mas vamos lá. NIC 1 é uma lesão de baixo grau. A probabilidade dela evoluir para uma lesão de alto grau e para um câncer de colo é mínima. Então, a grande maioria das lesões de baixo grau ou NIC 1, a gente resolve sem cirurgia, sem processos invasivos de queimagem. Então, a gente, na maioria das vezes, acompanha a lesão e a lesão desaparece. Agora, as lesões de alto grau, que são chamadas também de NIC 2 ou de NIC 3, são lesões que têm um potencial de malignização maior. Tem uma probabilidade bem maior de se transformar num câncer de colo. Então, essas lesões, elas devem ser tratadas cirurgicamente, deve ser feita cirurgia, as lesões de alto grau. Então, enquanto as de baixo grau, você não faz praticamente nada, só acompanha, as de alto grau devem ser operadas. Mas é importante falar que a cirurgia não é esterectomia. Então, esterectomia para mulheres com lesões de alto grau, na grande maioria das vezes, não deve, claro que existem as exceções, mas na grande maioria das vezes, não é o tratamento de escolha para essas lesões de alto grau. É tratamento cirúrgico, mas tratamento cirúrgico se chama conização, ou cirurgia de alta frequência também, e são cirurgias simples, feitas por via vaginal, não corta o abdômen, é feito pela vagina. O tempo de internamento é super curto, né? Você pode fazer a nível ambulatorial, né, num consultório ou no centro cirúrgico, em um dia você está em casa, e
só depois desse procedimento é que vai ser, vai se determinar se precisa fazer outra cirurgia ou não, mas na maioria das vezes só essa cirurgia pequena ela já resolve. Então, histerectomia costuma ser uma escolha equivocada, né, para tratar as lesões de alto grau. E isso que você falou, que depois a mulher desenvolver um outro câncer, isso pode acontecer, né? Ela pode ter o HPV, pode ter uma predisposição a ele, né, por algum motivo, e aí você tirou o útero, mas ele fica por ali, ele não sai na cirurgia. E pode realmente levar ao surgimento de um câncer em outra região. Doutora Osvani, eu queria fazer uma pergunta, nós estamos falando aqui também já de tratamento, a senhora falou aí várias outras situações. O câncer de colo do útero, né, para chegar a um nível de cura. Primeiro, se ele tem cura. E segundo, qual no começo detectado, é evidente que é o mais adequado, como a doutora orientou, que as mulheres não deixem de fazer seus exames. Qual seria o tratamento adequado e se esse tratamento hoje, se não ser o cirúrgico, tem cura para o câncer de colo de útero? Bom, Zé Luiz, olha, existe uma situação que a gente chama de estadiamento, né? Então, toda pessoa que tem um câncer, seja de colo de útero ou qualquer outra região, é feito um estadiamento. Esse estadiamento é para avaliar qual é a situação do câncer naquela região. E aí existe uma classificação muito extensa, né? Classe 1, 2, 3, 1A, 1B, 1, 2A. Então, é uma classificação bem extensa. E depois que é feita essa classificação, que vai dizer, tá só no colo e no corpo do útero, invadiu a vagina. Então, só depois desse estadiamento é que se define qual é o seu tratamento. Então, o câncer de colo, ele pode ter tratamentos cirúrgicos, quimioterápicos e radioterápicos. Tem cirurgia, quimioterapia e radioterapia para câncer de colo. Agora, qual vai ser o tipo de procedimento, né? Qual vai ser o tipo de tratamento, se depende do estadiamento. Mas o câncer de colo é um câncer já muito estudado, muito conhecido nosso, né? E sempre que nós temos uma doença que é bem estudada, que é bem conhecida, a gente tem tratamentos mais eficazes. Então, o câncer de colo, quando é diagnosticado nas suas fases iniciais, tem 95% de chance de cura. Então, quando você está com câncer não invasivo, né, quando ele está só localizado no colo, a sua chance de se curar é de 95%. Então, é realmente uma chance bem alta de você estabelecer a cura. E se você descobre as lesões de alto grau, que são as que antecedem o câncer, aí a sua possibilidade de cura é praticamente 100%, porque você tira aquela lesão e você não tem mais o risco de ter o câncer de colo. Debate regional, conversando com a doutora Osvani Góes, ela que é ginecologista obstetra, falando da questão do câncer de colo do útero, tratamento, prevenção e cura. Juscelino Castro. Gostaria de saber da doutora Osvani, por exemplo, como deve ser, doutora, o acompanhamento de mulher após tratamento de lesão precursora de alto grau. Como é que é feito esse acompanhamento dessa paciente, doutora? É feito com exame de citologia e colposcopia. Então, ela faz o diagnóstico, né? Qual é o caminho? Fez uma prevenção, a prevenção viu que tinha um problema. Mandou para a colposcopia identificou o local. Fez a biópsia confirma que tem um câncer. Que tem uma lesão de alto grau. Então, vai para a cirurgia, que é o cone, ou o CAF, que é a cirurgia de alta frequência, e é retirado essa lesão. Pronto. A partir daí, ela vai fazer citologia, que é a prevenção, com colposcopia de rotina. E a rotina depende muito de como está essa lesão, mas de uma forma geral, a rotina é feita a cada 6 meses, para essa situação, para a situação da mulher que já tem a lesão, que foi tratada e está fazendo o segmento. Para as mulheres que não têm lesão pré-cancerosa ou câncer de colo, a prevenção, como o câncer tem uma evolução lenta, o câncer de colo, a prevenção ela pode ser feita até de 3 em 3 anos. Né? Então, antes nós
propagávamos que a prevenção deveria ser feita anualmente. Hoje, com a melhoria das prevenções, né, com maior conhecimento sobre a evolução do tumor, a gente recomenda que essa cirurgia, que essa citologia, que essa prevenção seja realizada a cada 3 anos. Né? Quando a mulher começa a fazer a citologia, ela faz duas prevenções com intervalo de 1 ano e a partir daí a cada 3 anos. Para as que não tem nenhum problema. Claro, evidente. Nós estamos aqui com o WhatsApp aberto e eu estou aqui recebendo algumas perguntas. A Cristina pergunta o seguinte: doutora, perdas vaginais, tipo corrimento atípico e dor na hora de fazer relação sexual, pode ser um sintoma de câncer de colo de útero? Sobre isso nós falamos no começo, né, de não tentar sempre associar os sintomas a um câncer. Uhum. Então, por exemplo, sangramento é uma queixa também de outros problemas, não só o do câncer. Mas o câncer de colo de útero, ele tem esse quadro clínico de sangramento e de dor na relação sexual, principalmente nesse momento, né? O sangramento e a dor durante a relação sexual. O corrimento, ele não costuma estar associado ao câncer, só em situações muito extremas, né? Um tumor muito avançado. Mas, de uma forma geral, o corrimento não. O corrimento, na maioria das vezes, está associado a processos infecciosos, a infecções vaginais e cervicais do colo. Então, pode ser uma doença sexualmente transmissível, tipo uma gonorreia, uma clamidíase, que está levando a esse quadro de corrimento. Então, ela tem que ser examinada e tratada, mas não pode associar este sintoma especificamente ao câncer de colo. Para que não se crie também essa preocupação excessiva, né, com sangramento e com dor, porque eles fazem parte também do quadro clínico de outros problemas, não só do câncer. Muito bem. Debate regional aqui na sua Regional FM. Juscelino. E veio aqui uma curiosidade, doutora Osvani, até porque eu nunca nem ouvi falar algo relacionado. Por exemplo, um parceiro de uma mulher que esteja com câncer de colo de útero, ela não sabe ainda, vamos assim qualificar, existe algum tipo de problema que essa parceira pode passar em termos de doença transmissível para esse homem, para esse parceiro, ao fazer a relação sexual com ele? Existe algum tipo de repassar, sei lá, alguma inflamação, alguma coisa desse tipo para o homem, né, para o parceiro dessa mulher, doutora? Como o câncer de colo está relacionado a HPV, né, então existe a possibilidade de se transmitir o HPV para o parceiro. Mas é bom lembrar que foi bom você tocar nesse ponto, porque o homem, ele também é portador, né, do HPV. E isso pode trazer também lesões pré-cancerosas e o próprio câncer de pênis. Então, o Ceará é um dos estados que mais tem diagnóstico de câncer de pênis. E eles costumam realmente também estar associados ao HPV. Então, uma mulher que tem HPV, o parceiro deve ser avaliado, né, para que veja se há alguma lesão pré-cancerosa ou mesmo o câncer já instalado. O HPV, ele costuma ser mais agressivo na mulher do que no homem. Então, por isso que a gente escuta muito falar em câncer de colo e não escuta tanto falar em câncer de pênis. Mas o HPV seguramente é compartilhado entre as parcerias, né, e existe a possibilidade de causar um câncer tanto no homem como na mulher. Quais seriam, por exemplo, as lesões que porventura pudessem surgir nesse parceiro, mesmo não sendo um câncer peniano? Verrugas, manchas, feridas, ferimentos, então podem estar associadas ao HPV. Escamações então, penianas, não? Oi? Escamações penianas, não? Não, está mais relacionado à infecção, mas ferimentos, né, às vezes são lesões que podem até descamar e fazem a ferida, né, ou alterações de coloração ou verrugas.
Doutora... Então, na verdade, todo homem que tenha, né, que identifique alguma anormalidade, ele deve ser examinado para que seja feito o diagnóstico. Muito bem. A Vera Silva pergunta, doutora, somente o HPV é o causador do câncer de colo de útero? Basicamente, mais de 99% das vezes está associado ao HPV. Basicamente é ele que está relacionado a isso, embora, né, a gente tem que chamar sempre atenção para isso. Nem todas as pessoas que têm HPV vão desenvolver o câncer, né? Então ele é muito frequente, 80% da população já teve contato com HPV, mas ele surge em média, né, ele se transforma em câncer em mais ou menos 17 mil, 18 mil pessoas por ano. Então é um vírus que, para fazer esse mal, né, para desenvolver o câncer, tem que ter outros comemorativos, tem que ter outros fatores associados, não só a sua presença. Entendi. Estamos conversando com a doutora Osvani Góes, ela que é ginecologista obstetra, falando de um assunto muito importante, que é a prevenção do câncer do colo do útero e os seus tratamentos. Doutora, a Francisca Magalhães ela pergunta o seguinte, tomar a vacina contra HPV muito jovem previne de uma idade mais avançada ficar livre do câncer do colo do útero? Previne sim. Como outras doenças também, né? A gente, por exemplo, a vacina da varicela, da catapora, se toma só uma vez, né? Da tuberculose, praticamente também. Então, existem vacinas que requerem reforços, né, durante a nossa vida. Um exemplo, a antitetânica, a gente precisa ficar fazendo reforço. Mas já da rubéola você não precisa, da varicela você não precisa. Então, a vacina do HPV, você faz 2 doses, né? Existem vacinas que são de 2 doses e que são de 3 doses. A do HPV são de 2 doses. Do SUS é de 2 doses, né? E aí você faz, e até agora não existe essa recomendação de se fazer um reforço. Então você faz 2 doses e pronto. E aí você tem a imunidade, porque se você entra em contato com o vírus, seu corpo vai desenvolver anticorpos. Então, em algum momento, você vai ter anticorpo neutralizante, que vai neutralizar as infecções. Mas a rapidez e a qualidade desses anticorpos, a rapidez na produção e a qualidade deles é muito maior com a vacina do que com as infecções. A Francisca Magalhães aqui de Limoeiro pergunta, existe idade mínima para se tomar a vacina contra HPV ou depois dos 40, por exemplo, pode tomar? Adolescente, né? Na adolescência você começa, é recomendado para adolescente, mas você pode tomar em qualquer momento da sua vida e na idade adulta também. Agora o Ministério da Saúde, ele coloca na adolescência, porque ele julga que é por uma questão de logística também. Então você recomenda na adolescência por quê? Porque geralmente o contato não teve contato com HPV ou o contato está bem recente, né? Então por isso que é recomendado. Não existe ainda esse direcionamento do Programa Nacional de Imunizações para quem já teve iniciação sexual, né? Não existe ainda esse direcionamento. Mas nós utilizamos na vida privada a vacinação para quem já tem HPV também, para quem já iniciou a vida sexual, para melhorar essa resposta imunológica, porque não existe remédio para HPV. Não tem um comprimido, não tem uma injeção, não tem uma pomada, não tem nada para você exterminar o vírus. A cura do HPV é uma cura imunológica. É o seu corpo que vai responder, produzir anticorpos e vai te defender do HPV. Então, não existe uma medicação para isso. Quem faz isso é o nosso corpo. Se a gente puder ajudar com a vacina, melhor ainda, né? Porque aí a quantidade e a qualidade dos anticorpos são maiores do que através da infecção. Muito bem. São dicas importantes, vocês mulheres que estão ouvindo a gente também. É importante essa dica de como se prevenir, de como tratar e também como se cuidar para poder evitar o câncer de colo de útero. Juscelino. Eu tenho aqui, doutora, uma dúvida também, né, que certamente deve ser a dúvida de muita gente. Segundo o INCA 2008, existem vários fatores de risco que estão correlacionados para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, sendo diretamente associados
a baixas condições socioeconômicas e grandes variações de parceiros sexuais, a quantidade de cigarros fumados, o uso contínuo e prolongado de contraconceptivos orais e a falta de higiene íntima. Essa falta de higiene íntima era justamente essa principal dúvida, né? Por exemplo, nós sabemos que hoje praticamente todo mundo tem muita informação, por mais que não tenha tanto conhecimento, mas com o advento da internet, a globalização, a expansão da internet, muita gente tem muita informação. Mas ainda existe, doutora, muita gente, por exemplo, que não se higieniza da forma adequada, e isso pode ser um fator também predisposto para um câncer do colo de útero, por exemplo, aquele parceiro que não se higieniza bem, ou até mesmo a mulher que não tem tanto cuidado com a sua higienização, seja antes ou depois de uma relação? Ok, vamos começar pelos fatores de risco que você citou, né? Então, em relação à realidade socioeconômica, sempre que a gente tem, né, uma situação de vulnerabilidade, a gente tem uma dificuldade no acesso dessa pessoa ao sistema de saúde. Então, sempre que você está numa região mais pobre, aquela região mais pobre, ela tem, aquelas pessoas daquela região têm um acesso mais limitado à saúde, né? Diferente quando você tem uma situação socioeconômica melhor, que aí a pessoa procura consultórios particulares, então é completamente diferente. Então, a situação de vulnerabilidade aumenta o risco de câncer de colo nesse sentido. A pessoa usufrui menos dos cuidados de saúde, né? Número de parceiros, né, ele aumenta o risco de câncer de colo. Por que motivo? Porque o número de parceiros faz com que haja uma maior troca de subtipos de vírus. Então, o vírus HPV, ele tem vários subtipos. Tem o 6, 11, 16, 18, 50, então tem vários subtipos. E quando você começa a ter vários subtipos na mesma pessoa, isso aumenta o risco de câncer de colo. Então, o número de parceiros também está relacionado a outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando você tem, por exemplo, HPV e herpes associados, isso aumenta o risco do câncer de colo. Então, o número de parceiros está relacionado à quantidade de subtipos de vírus de HPV e relacionado à presença de outras infecções que podem facilitar o surgimento do câncer de colo. Bom, com relação ao cuidado com a higienização, né? É importante a gente citar isso, né? Em nosso corpo inteiro, o cuidado com a higienização nos traz mais saúde, e aí não é diferente na região genital. Então, utilizar sempre sabonetes adequados, sabões adequados para a higiene íntima. Então, existem sabões, né? Sabonetes líquidos que foram desenvolvidos, o pH dele foi criado exatamente para a higiene íntima, tanto masculina quanto feminina. Tá? Então, existem sabonetes apropriados para isso, para esse tipo de higienização. Doutora Osvani, mais uma pergunta que está relacionada a essa questão de alimentação. A doutora falou que a alimentação, todo um contexto de saúde, evita muito a questão do colo do útero. Existe algum suplemento, alguma coisa dietética, alguma planta, alguma vitamina, algum mineral que, ingerido pela mulher, diminua o risco de desenvolver o câncer de colo de útero? Não existe, né? O que existe é o cuidado com sua saúde. Então, sempre que você tem cuidado com a alimentação, com a atividade física, com o que você ingere, com os seus hábitos, por exemplo, o tabagismo, né, o fumo, ele diminui a imunidade local, aumenta o risco de câncer. Então, o cuidado com a saúde em si, né, não necessariamente a ingestão de polivitamínicos, mas o cuidado com a saúde de uma forma geral, faz com que você tenha uma imunidade melhor. E isso diminui suas chances de ter problemas na sua saúde, diminui suas chances de ter câncer, não só o de colo, de outros tipos também. Então, o cuidado com a saúde, de uma forma geral, melhoram
diminuem as chances de você ter doença, né? E aí se enquadra também o câncer de colo. Mas não existe um chá, um lambedor ou alguma dieta específica para diminuir a chance de ter o câncer de colo. Doutora Osvani, existe uma possibilidade de uma mulher tratar o câncer e de repente ela se curar do câncer no tratamento, sem precisar ser cirurgia? Há uma possibilidade de voltar o câncer? Ah, sim. Por isso que depois do tratamento existe esse segmento, né? Então ela faz o tratamento, seja rádio, químio, cirurgia, os 3 juntos, e aí tem que ter esse acompanhamento, porque existe sempre a possibilidade de retornar. Mas isso aí é com qualquer tumor maligno, né? Tem sempre a chance de retornar. Mas, repetindo, né? Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura chega a 95%. Então, em 95% das vezes, a mulher vai estar curada. Só em 5% o câncer ele retorna. Então a mulher pode ter o hábito de diminuir o risco de adquirir um câncer de colo. Pode sim, pode ter. Muito bem. Juscelino. Doutor, eu gostaria de falar também, mais uma vez aqui, quais são os benefícios, há benefícios da aplicação de vacina quadrivalente em mulheres que já se iniciaram a vida sexual ou estão em idade para o rastreamento, doutora? O benefício é porque a vacina, ela desenvolve anticorpos mais eficazes, digamos assim. Então, se eu adquirir o HPV, meu corpo vai produzir anticorpos contra o HPV. Então, meu corpo, né, uma pessoa que tem saúde, vai desenvolver anticorpos contra o vírus que ela entrou em contato, né? Se ela toma a vacina, essa produção de anticorpos, ela é mais rápida e mais eficaz. Então, por isso que hoje a gente recomenda, mesmo para quem iniciou a vida sexual, a vacinação. Então, a gente recomenda, mas só enfatizando também, que essa vacina, esse tipo de vacinação, ela não é ainda utilizada no nosso Programa Nacional de Imunizações, né, que está direcionado a quem não iniciou a vida sexual e principalmente na adolescência. Muito bem, debate regional está chegando à sua reta final. Estamos conversando com a doutora Osvani Góes, ela que é ginecologista obstetra, tratando de um assunto muito importante, que é o câncer de colo de útero. Finalizando, doutora Osvani, falando diretamente assim para os cuidados mais expressivos para as mulheres. Há uma idade entre, assim, digamos que há faixa etárias onde existe um cuidado maior e uma prevenção maior para que mulheres se cuidem mais, dependendo da sua faixa etária, para não adquirir o câncer de colo de útero? O exame, a citologia, né, a prevenção, ela é recomendada para as pessoas que iniciaram a vida sexual. Não existe citologia de mulheres virgens, mas ela deve ser utilizada para quem iniciou a vida sexual a partir dos 25 anos. Então, ela tem que começar a citologia a partir dos 25. Quando ela começa, ela faz 2 citologias, 2 prevenções, com intervalos de 1 ano, de uma para outra. A partir daí, se essas 2 forem normais, ela faz a cada 3 anos. Então, a recomendação é essa, a partir de 25 até 64 anos, né, fazendo a cada 3 anos, para as pessoas, para as mulheres que não têm sintomas, né? Para quem tem sintoma é um outro tipo de avaliação. Então, para quem não tem sintoma, se começa aos 25, se faz anual no começo, depois a cada 3 anos, até 64 anos. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde, na verdade, dos sistemas de saúde do mundo, é essa a recomendação. São agora você acompanhando na nossa Regional FM 90.3, para toda a nossa rede social, conversando com o doutor Osvani Góes, falando sobre a prevenção, tratamento do câncer do colo do útero. Juscelino? Já chegando na reta final aqui do nosso programa, né, do nosso debate regional deste sábado, mas eu gostaria de até trazer como título de informação também, assim como a doutora Osvani tem contribuído no nosso debate de hoje, segundo o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer
E a estatística que foi publicada já neste mês de março, né, no último mês de março, que a gente finalizou ontem, né? Ontem não, perdão, há 2 dias. E o câncer do colo do útero, doutor, por exemplo, a localização primária em mulheres em 2020, novos casos foi de 16.710 no Brasil, algo em torno de 7,5% do total de cânceres, né, que estão dentro dessa estatística, nessa incidência estimada conforme a localização primária do tumor. A senhora trouxe muita informação importante, mas aí eu queria que a senhora reforçasse ao final, né, como se fosse já quase uma mensagem final, o que essas mulheres precisam fazer, né, baseado em todas essas informações. Infelizmente ainda existe um número muito expressivo de câncer do colo de útero a cada ano no Brasil, no mundo, mas claro que a gente está falando aqui dentro do nosso país. O que se deve ser feito, né, buscar a informação o quanto antes, o tratamento o quanto antes. O que a senhora diria principalmente para essas mulheres que têm pouca informação, já que a gente está chegando nas residências onde muita gente não tem internet, apesar que a gente falou aqui no início, muita gente tem informação, mas o conhecimento ainda é muito pouco para muitas pessoas, inclusive de baixa renda ou aqueles que não têm tanto acesso a essa informação, doutora. O conhecimento e o acesso aos métodos diagnósticos são barreiras ainda que enfrentamos no nosso país. Mas é fundamental para a prevenção do câncer de colo você fazer a citologia ou a prevenção, o Papa Nicolau, né, que tem várias denominações. Então é importantíssimo ter esse cuidado, né, consigo, o cuidado de se fazer de rotina esse exame. Então, criar a rotina de fazer esse exame de citologia, né? Não só a citologia, mas aí puxando um gancho também para a mamografia, para o ultrassom de mamas, da parte ginecológica eu estou falando. Então, ter esse cuidado e realmente aderir aos programas de prevenção, né? Então, fazer a citologia, fazer mamografia, fazer ultrassom de mama, esse é o recado que eu queria deixar, né? Então, enfrentar seus tabus e medos, né? E realmente participar, né? Fazer parte desse programa de rastreamento do câncer de colo, que é um programa bem definido já, né? Quais são os passos que você tem que fazer para você fazer a prevenção do câncer de colo. E é eficaz, é muito eficaz. Então, a prevenção, ela tem essa capacidade mesmo de fazer essa prevenção do câncer de colo. E não deixar para ir só quando tiver sintomas, né? Não deixar para ir só quando tiver com dor, com sangramento. Então, ter essa consciência que mesmo que você esteja sem sintomas, você pode ter uma lesão que está ali crescendo em você e que um dia pode te fazer, né, receber esse diagnóstico tão ruim de câncer de colo. Então é importante sempre a prevenção e é importante você estar se cuidando e visitando regularmente um médico, obstetra e também ginecologista. Doutora Osvani, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela simpatia, por essa presteza de estarmos aqui ajudando a prestar um serviço relevante para a saúde feminina de toda a nossa região jaguaribana. Muito obrigado mais uma vez, um bom sábado de aleluia e que da próxima vez, com certeza, estaremos aqui em mais um assunto importante a tratar. Obrigada também, Zé Luiz. Obrigada, Juscelino, também. Um abraço, e uma boa Páscoa para todos. Amém. Obrigado, uma boa tarde, tudo de bom. Então tá aí, mais um debate regional, levando importantes informações para você, mulheres, que se previnam do câncer de colo de útero, um problema que afeta centenas de milhares de mulheres no mundo inteiro. Juscelino Castro. Vamos indo, né? Vamos indo, né? Vamos aproveitar um pouquinho. Mais um grande debate, né, grande debate, mais um grande debate, importantíssimas. Informações importantíssimas. É isso que eu gosto muito de enfatizar, José Luiz. Todo mundo hoje está muito preso à rede social, a internet é importante, é bom, tem o seu papel para o desenvolvimento da humanidade,
mas uma frase que não sai da minha cabeça, aquilo que um professor disse aqui na cidade de Limoeiro do Norte: a internet tem informação, conhecimento se adquire nos livros e buscando com profissionais, assim como a doutora Osvani, que repassou e contribuiu muito no debate de hoje, para que pudesse trazer informações precisas de uma grande profissional como ela é. Maravilha. Então, vamos indo? Vamos indo. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Um grande abraço a todos vocês, internautas, a vocês, os nossos ouvintes no Rio Grande do Norte, no Ceará, espalhados pelo mundo inteiro através da internet. Muito obrigado por estarem conosco em mais um debate regional neste sábado, dia 3 de abril de 2021. Esperamos por vocês no próximo sábado também, mais um debate. Maravilha. A todos um ótimo sábado de aleluia, um domingo de Páscoa de muita paz e muita saúde e que nós possamos viver dias melhores. E, como sempre dizemos aqui, fique em casa se não precisar sair, cuide bem, use máscara, lave bem as mãos, higiene bem suas mãos, use álcool em gel e que, com certeza, com isso, vamos ajudar a combater o vírus. Um abraço a todos, bom fim de semana e até o próximo debate. Tchau.